Povo de Deus, é um grande privilégio estar aqui com vocês para estudarmos a Bíblia e orarmos juntos. Deus tem agido em nosso meio e falará novamente ao nosso coração através deste Salmo 109, que é mais um salmo de Davi. Antes de começarmos nossa análise, é necessário dizer que Davi não desejava ferir o homem que buscava o seu sangue, mas frequentemente perdoava aqueles que o tratavam de modo vergonhoso. Eu estou falando isso porque esse salmo é um hino de louvor, porém suas palavras parecem expressar o desejo de vingança sobre os nossos adversários, não expressando um genuíno espírito cristão. É o que parece apenas, mas isso não expressa a verdade. Portanto, para compreendermos esse salmo de forma adequada, precisamos ter um espírito muito semelhante ao das crianças. Vocês compreenderão o que eu estou dizendo. Tenham em mente que as palavras deste salmo não podem ser interpretadas com um sentido amargo ou vingativo, pois seriam estranhas ao caráter de Davi. Davi, com toda a sua coragem em batalha, era um homem de música e de coração terno, e, portanto, estas palavras foram escritas com a intenção de serem dirigidas a Deus na forma de um salmo. Portanto, não podem ser interpretadas como sendo uma mera maldição irada. Por mais que o linguajar seja muito forte, sendo esse salmo uma das mais duras passagens das Escrituras, uma passagem que faz a alma tremer ao lê-la, devemos considerar que, como é um salmo de Deus, na verdade, e dado por inspiração de Deus a Davi, não nos cabe julgá-lo, mas curvar nossos ouvidos para o que Deus, o Senhor, deseja nos falar por meio dele. Há mais uma coisa importante que precisa ser considerada. Esse salmo se refere a Judas, pois assim Pedro o citou. Mas atribuir as suas amargas declarações ao nosso Senhor na hora de seus sofrimentos é mais do que nós ousamos fazer. Elas não são coerentes com o silencioso Cordeiro de Deus que não abriu a sua boca quando levado à morte. Pode parecer muito piedoso colocar tais palavras na boca de Jesus, mas nós esperamos que a nossa piedade seja o que nos impede de fazer isso. Amados do Senhor, eu peço com todo carinho que vocês já deem o like, tá? E façam o seguinte comentário: Deus é amor. Por favor, se vocês não têm dúvidas de que Deus é amor, escreva agora mesmo um comentário exatamente assim: Deus é amor. O inimigo tem levado muitos a desviarem os olhos desta verdade, e ele tem usado textos como este Salmo 109 para enganar as pessoas. No entanto, se os nossos olhos estiverem voltados para o Deus da nossa alma, o nosso Salvador, nós estaremos certos desta verdade, de que Deus é amor. Então coloque aí exatamente essa frase Deus é amor nos comentários agora, tá bom? Nos 5 primeiros versículos deste salmo, Davi humildemente suplica a Deus que possa ser libertado de seus inimigos hipócritas e desumanos. Vejam só: ó Deus do meu louvor, não te cabes, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Davi pede a Deus que rompa seu solene silêncio para silenciar aqueles que o estavam caluniando. Observe que Davi apenas pede que o Senhor fale. Uma palavra de Deus é tudo o que um crente necessita, meus irmãos. Davi apela ao Deus do seu louvor. No salmo anterior, Davi disse que contaria e salmodiaria ao Senhor. Meus irmãos, se nós cuidarmos da honra de Deus, Ele cuidará da nossa. Se vivermos para o louvor de Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele nos honrará entre os homens. Os ímpios dizem coisas ímpias. Nenhum coração pode imaginar a desgraça causada a um homem bom por calúnias de homens maus. Mas é isso que as bocas dos ímpios fazem. Entre as armas de Satanás, não há armas piores do que as línguas enganosas. As más línguas não se satisfazem em difamar os homens perversos, mas escolhem os mais graciosos dos santos como objetos de seus ataques. Neste mundo mau,
nós temos razões suficientes para orar sempre, meus irmãos. Notem que Davi não tinha provocado a contenda, nem contribuído para ela. Mas de mil maneiras, os homens maus se esforçavam para destruir a sua paz. Eles odiavam Davi porque Davi os amava. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi odiado sem causa e seu amor teve o ódio como retribuição. Diante deste grande problema, a atitude de Davi foi clamar a Deus e orar. Davi se dedicava à oração ao mesmo tempo em que eles se dedicavam à maldade. Somente a verdadeira coragem pode ensinar um homem a deixar seus caluniadores sem resposta e levar o caso ao Senhor. O mal em troca do bem é demoníaco. Esse é o modo de agir de Satanás e os seus filhos sobre a terra o seguem avidamente. A vingança que paga com a mesma moeda tem um tipo de justiça natural, mas o que pode ser dito daquela baixeza que retribui à bondade o oposto do que ela tem o direito de esperar? Sim, meus irmãos, o mal em troca do bem é demoníaco. Notem só que até agora o que vimos é um homem inofensivo e inocente de joelhos derramando seus lamentos. Porém, notem como Davi se levanta, inspirado com energia profética, e começa a derramar sobre seus inimigos os prenúncios da sua perdição. Sim, não há como escapar desta verdade. Se os inimigos de Deus não se arrependerem de seus pecados, sua perdição é certa. Vejam que do versículo 6 ao 20, Davi, cheio de furor profético, denuncia o juízo sobre os seus adversários. São palavras duras, mas verdadeiras, que devem ser interpretadas sobre a ótica de que Deus é amor, como eu falei no início, tá? E que, sendo amor, Deus precisa ser justo. Vejam só. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assoladora. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no aos estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto, se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Amados do Senhor, como eu já disse, esta é uma das mais duras passagens das Escrituras. Um ímpio que tem sobre si outro ímpio é algo terrível. Que pior punição poderia ter um homem? O homem soberbo não pode suportar os soberbos, nem o opressor aguentar o domínio de alguém como ele. Os justos, na sua paciência, consideram o domínio dos ímpios como uma amarga escravidão. Mas aqueles que estão cheios de ressentimento e aspirações presunçosas são escravos realmente, quando homens da sua própria classe os lideram com firmeza. Mas pensem bem, que retribuição poderia ser mais justa? Que homem injusto pode se queixar caso se encontre governado por uma pessoa de igual caráter? O que podem esperar os ímpios, senão que seus governantes sejam como eles mesmos? Os semelhantes não devem estar próximos, então, aos seus semelhantes?
O pai da mentira não deve estar próximo aos seus filhos? Quem é o melhor amigo de um adversário dos justos, senão o próprio grande adversário? A maldição é terrível, mas é muito natural que ela se realize. Aqueles que servem a Satanás podem esperar ter a sua companhia, a sua ajuda, as suas tentações e, por fim, a sua perdição. Quem desejaria que Nero, Calígula, Stalin, Hitler e todos os ditadores que destruíram e destroem a vida de milhões de pessoas fossem inocentados se levados ao tribunal por crueldade? Agora imagine esses tiranos orando a Deus, não porque estão arrependidos, mas porque não querem ser condenados. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo, meus irmãos. Os maus, quando começam a sofrer pelos seus próprios erros, se apelam a tudo e a todos, se agarram a tudo e a todos na tentativa de escaparem ilesos. Somente o imaginar que Deus pode absolvê-los já nos causa um sentimento de injustiça tremenda. É comum que muitos tiranos consigam escapar do julgamento humano, mas não podemos admitir a ideia de que conseguirão escapar do justo juiz. Isso não acontecerá. A ira e a vingança pertencem ao Senhor, e Ele as aplicará com justiça no tempo apropriado. Amém? Não há nada mais certo que isso, meus irmãos. Da mesma forma, Davi ora para que os dias destes homens maus sejam poucos. Quem desejaria que um tirano perseguidor vivesse por muito tempo? Seria como se nós desejássemos vida longa a um cão louco. Se ele não fizer nada, exceto maldades, a abreviação da sua vida será o prolongamento da tranquilidade do mundo. A espada do tirano deixa muitas crianças órfãos e não pode lamentar quando as suas barbaridades vêm à sua própria família. E eles também choram e lamentam. A piedade é devida a todos os órfãos e viúvas, mas os atos de atrocidade de um pai podem secar as fontes de piedade. Quem lamenta que os filhos de Faraó tenham perdido seu pai, ou que a esposa de Senaqueribe se tornasse uma viúva? Se Herodes tivesse sido morto quando tinha acabado de matar os inocentes em Belém, ninguém teria lamentado, ainda que a esposa de Herodes tivesse se tornado viúva. Essas terríveis maldições não são de uso comum entre os homens, mas se limitam aos juízes, como era Davi, para que as profiram sobre os inimigos de Deus e dos homens. Um juiz pode condenar à morte um homem, qualquer que possam ser as consequências à família do criminoso. E aqui não há sentimento de vingança privada, mas simplesmente um ato de justiça, porque o mal deve ser punido. Prestem muita atenção, amados irmãos. Aqueles que consideram o ápice da virtude como um tipo de benevolência efeminada para todas as criaturas, igualmente, são muito favoráveis a esta era degenerada. Eles esperam a salvação dos condenados e até oram pedindo a restauração do diabo. É muito possível que, se fossem menos simpatizantes com o mal e estivessem em maior harmonia com os pensamentos de Deus, houvesse uma mentalidade muito mais firme e também muito melhor. Concordar com as maldições de Deus nos parece ser melhor do que concordar com as falsas bênçãos do diabo. E se a qualquer momento o nosso coração saltar contra os terrores do Senhor, nós interpretaremos isso como prova de nossa necessidade de maior humildade e confessaremos os nossos pecados diante do nosso Deus. Amém? Davi pede para que a raça de tiranos se torne uma raça de mendigos, que ninguém se compadeça deles e nem favoreça os seus órfãos. O poder mal usado e a riqueza mal empregada conquistam ao nome da família um ódio universal e asseguram à família uma herança de infâmia. Nós ficamos chocados ao ver os filhos incluídos na sentença do pai, mas na verdade os filhos realmente sofrem pelos pecados de seus pais, e enquanto as questões desta vida forem ordenadas como são, assim deverá ser. Tão envolvidos são os interesses da raça que é quase impossível, em todos os aspectos, considerar o pai separadamente dos filhos. Ninguém entre nós poderia desejar ver os órfãos sofrendo pela culpa de seu falecido pai, mas é isto o que acontece e não há injustiça neste fato. Eles compartilham do ganho ou da posição que o pai obteve ilicitamente, e a sua exaltação é parte do objeto que ele visava ao perpetrar os seus crimes.
Permitir que eles prosperem seria encorajar e recompensar a sua iniquidade. Portanto, por estas e outras razões, um homem não perece sozinho na sua iniquidade. A maldição está na sua raça. Assim, Davi pede que desapareçam da existência e da lembrança até que ninguém saiba que esta descendência infame existiu. Quem desejaria ver a família destes tiranos continuando sobre a terra? Não seria desejável que os filhos de vilões e sedentos de sangues alcançassem honra elevada? E se isso acontecesse, eles somente iriam reviver a lembrança dos pecados de seus pais. Talvez o versículo mais terrível de todos esses aqui citados até agora seja o versículo 14. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Vejam só, um mau filho faz lembrar dos fracos pontos do caráter de seus pais. Como os erros de um homem frequentemente são aprendidos de seus pais, não é injusto que os seus consequentes crimes recaiam sobre ele. Como os homens maus não usaram de misericórdia, Davi clama para que Deus não se esqueça disso e faça com que as maldições sobrevenham àqueles que amaram as maldições. Certamente o homem perverso não pode se queixar de ser julgado pelas suas próprias regras. Ele faz a cama, que deite nela. Ele deve beber a bebida que preparou. Assim, todos os homens concordam como questão de justiça. E embora a lei superior do amor deve estar acima de toda a ira pessoal, ainda assim, contra os infames indivíduos aqui descritos, nem mesmo o amor cristão desejaria ver a sentença mitigada. Essa é a pura verdade. Já que o mal é algo bom para esses homens e o bem é considerado algo mal por eles, o que podemos desejar para eles? Vejam bem, eles procuraram o mal e odiaram o bem. Eles se dispuseram a destruir os devotos a quem Deus abençoou. Eles foram amigos do diabo e continuam sendo, e tão satânicos quanto o diabo, o seu chefe. As coisas deveriam ir bem para pessoas assim, meus irmãos? Será que devemos lhes desejar boa sorte em nome do Senhor? Invocar bênçãos para tais homens seria participar das suas iniquidades. Portanto, que a bênção esteja longe deles, enquanto eles continuarem como são agora. Entre o povo de Deus, milhares se confundem com esse salmo. Nós confessamos que, quando lemos alguns desses versículos, necessitamos de toda a nossa fé e reverência para aceitá-lo como a voz de inspiração. Mas o exercício é bom para a alma, pois educa a nossa sensação de ignorância e testa a nossa capacidade de aprender. Sim, nós podemos crer, e realmente cremos, que até mesmo essas terríveis palavras com que desanimamos ao ler têm um significado coerente com os atributos do juiz de toda a terra, ainda que o seu nome seja amor. Futuramente saberemos como pode ser isso. De qualquer forma, devemos ter em mente que Davi era um homem de temperamento dócil e notavelmente livre do espírito de vingança, e por isso, aqui, podemos imaginá-lo falando como um juiz ou um homem representante em quem grandes princípios precisam ser justificados e grandes ofensas reparadas. Quando consideramos isso, o texto faz todo sentido. Dos versículos 21 ao 31, Davi retorna à sua comunhão com Deus em oração e louvor. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Vemos aqui Davi se entregando nas mãos do Senhor sem exigir nada, mas muito satisfeito enquanto seu Deus apenas age por ele por amor ao seu próprio nome. Os santos sempre sentiram que esse era o seu apelo mais poderoso.
O próprio Deus realizou suas maiores obras de graça para a honra do seu nome. E o seu povo sabe que esse é o mais potente argumento com ele. O que o próprio Senhor guardou com sagrado zelo, nós devemos reverenciar com os nossos corações e confiar nisso, sem suspeitas. Davi sabia que Deus agiria com justiça não porque ele se considerasse bom, mas porque Deus é bom e a sua misericórdia é boa. Quando o homem não tem misericórdia, nós ainda a encontramos em Deus. Glória a Deus por isso. Quando o homem devora, nós podemos confiar que Deus liberta. O seu nome e a sua misericórdia são duas bases firmes para a esperança, e felizes são aqueles que sabem como confiar nelas. Amém, meus irmãos? Notem que quando Davi suplica algo a respeito de si mesmo, ele não se apresenta a Deus usando os seus próprios méritos, as suas próprias qualidades, mas a sua pobreza e as suas necessidades. Isso é a súplica do Evangelho, como somente o Espírito de Deus pode expressar no coração. Então notem que essa humildade não é coerente com o suposto espírito vingativo dos versículos anteriores. Portanto, deve haver alguma interpretação deles que os torne adequados aos lábios de um homem humilde de Deus. Considerem isso. Davi sabia que ele era como uma mera sombra a ponto de desaparecer quando se estica. Que era sacudido como gafanhoto que sobe ou desce conforme a brisa o leva. Diante de sua difícil situação, Davi se encontrava com os joelhos enfraquecidos de tanto jejuar. Amados irmãos, o Senhor que nos convida a firmar os frágeis joelhos certamente se levantará para nos socorrer. Jamais se esqueçam de que os joelhos fracos são fortes com Deus, e a carne que emagrece tem grande poder de súplica. Amém, meus irmãos? O jejum tem esse poder em nossa vida. Davi descreveu a sua própria fraqueza e a força e fúria de seus inimigos, e com esses dois argumentos, ele reforça os seus apelos. Esta é uma oração muito rica, curta e apropriada para os crentes em qualquer situação de perigo, dificuldade ou angústia. Davi estava certo de que uma bênção do Senhor irá remover o veneno de 10.000 maldições dos homens. Eles se levantam para desferir outro golpe, para proferir outra falsidade e para observar os seus ofensivos efeitos sobre a sua vítima, mas eles veem a sua própria derrota e se enchem de vergonha. Quando o pecado é a roupa de baixo, a vergonha logo se torna a roupa exterior. Vou repetir. Quando o pecado é a roupa de baixo, a vergonha logo se torna a roupa exterior. Aquele que vestir os homens bons com desprezo, se vestirá com desonra. Isso é certo, meus irmãos. Isso é certo. Davi termina esse salmo de uma forma belíssima. Vejam só. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Glória a Deus. Deus não estará ausente quando o seu povo estiver passando por provações. Ele os defenderá e comparecerá à corte como seu advogado, preparado para apelar em nome deles. Como é diferente isso da condenação do ímpio, que tem Satanás à sua mão direita, conforme o versículo 6 nos afirma. Nada pode sustentar mais docemente o coração de um crente caluniado do que a firme convicção de que Deus está próximo de todos os que são injustiçados e certamente operará a sua salvação. Aleluia! Então, meus amados, eu volto a dizer que a parte central do salmo, em que está a dificuldade, deve ser considerada não como desejo pessoal de Davi, a sangue frio, mas como sua denúncia profética destas pessoas que ele descreve e considerando-as como filhas da perdição com seus olhos prescientes. Lembre-se de que Davi era um grande profeta. Então nós devemos todos orar pela conversão de nosso pior inimigo, e Davi teria feito a mesma coisa. Mas considerando os adversários do Senhor, que cometem iniquidades como tal, e como incorrigíveis, não podemos desejar-lhes o bem. Ao contrário, nós desejamos a sua queda e destruição. Os mais bondosos corações ardem com indignação quando ouvem falar de barbaridades feitas a mulheres e crianças, de tramas ardilosas para destruir os inocentes, da cruel opressão a órfãos indefesos e desamparados, e da ingratidão gratuita aos bons e mansos.
Uma maldição sobre os terroristas que perpetram as atrocidades deste mundo não pode ser menos virtuosa do que uma bênção aos justos. Nós desejamos o bem a toda a humanidade e por essa razão, às vezes, nos inflamamos com indignação contra os infiéis desumanos que pisam cada lei que protege nossos semelhantes e que consideram nulo cada ditame de humanidade. Bem, meus amados irmãos, esse foi o Salmo 109, glória a Deus, eu espero que o Senhor tenha tocado o seu coração, porque tocou muito meu. E agora eu quero orar com você. Já deixe seu pedido de oração para que possamos continuar orando durante toda a semana também. Ore comigo. Ó Senhor, salva-nos da severa tentação da calúnia. Trata com a tua justiça todos aqueles que atacam perversamente as qualidades dos homens santos e fazem com que todos os que sofrem a calúnia e a difamação saiam imaculados da aflição, assim como o teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, sabemos que tu és Deus digno de todo louvor, mesmo em meio às provações e tribulações que enfrentamos. Nós temos certeza disso, Senhor. Mas, ó Senhor, não permitas que permaneçamos em silêncio diante das adversidades que nos cercam. Vemos a injustiça se espalhar ao nosso redor, sentimos o peso das angústias que nos oprimem e buscamos em Ti o refúgio e a esperança. Que a Tua mão poderosa, cheia de misericórdia e justiça, venha em nosso auxílio. Que a Tua luz dissipe as trevas que nos rodeiam e que a Tua paz encha nossos corações em meio à tempestade. Capacita-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos causam mal e a amar mesmo aqueles que nos perseguem. Que em Ti encontremos forças para perseverar e fé para confiar em Teu plano soberano, mesmo quando os ventos sopram contrários. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Concede-nos sabedoria para discernir o caminho que devemos seguir e coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Que o nosso clamor chegue aos Teus ouvidos, ó Senhor, e que a Tua resposta seja a nossa esperança e o nosso refúgio. Em Ti confiamos, estamos certos de que o Senhor está cuidando de nós e que o Senhor conhece cada uma de nossas demandas. Cremos que o Senhor está agindo em nossa vida de forma perfeita e que em breve os nossos problemas serão dissipados pela Tua misericórdia. Colocamos diante de Ti também, Senhor, as orações que estão sendo feitas agora e colocadas aqui nos comentários. Que o Senhor possa derramar sobre cada um a certeza de que o Senhor está agindo agora em seu favor. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos a Ti, em nome do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Redentor de nossas almas. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deixem o like de vocês e o pedido de oração ou agradecimento, tá, a Deus nos comentários e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Amém? Façam isso, por favor, para que seus contatos também sejam abençoados, meus irmãos, com essa palavra maravilhosa. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ao se inscrever, o YouTube vai registrar o seu nome e toda vez que eu orar pelos inscritos, você vai estar incluído. Além disso, você terá a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Então inscreva-se no canal, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.